E se Deus te pedisse algo que fizesse todo mundo rir de você? Não uma pequena mudança, não um passo de fé, mas uma ordem tão absurda, tão fora da lógica humana, que você se tornaria motivo de piada na sua própria cidade? Foi exatamente assim que começou a história de Noé. Naquele tempo, o mundo estava mergulhado em violência, orgulho e corrupção. A cada esquina, um homem se achava mais sábio do que Deus. A cada dia, a humanidade se afastava mais do Criador. E enquanto todos viviam como se nada tivesse consequência, Deus observava e se entristecia com o que o coração humano havia se tornado. Mas havia um único homem diferente, um homem que não precisava provar nada para ninguém, que não vivia pela aprovação dos outros, que caminhava na contramão da época: Noé. O que Deus viu nele, ninguém mais via. Enquanto o mundo o considerava apenas mais um trabalhador comum, Deus o observava como alguém capaz de carregar uma missão que mudaria a história da humanidade. Então veio a ordem: construa uma arca. Não havia tempestade, não havia sinal de chuva, nem sequer existia o conceito de dilúvio. Era como construir um navio no deserto. Mas Noé não pediu explicações, não perguntou por quê, ele apenas obedeceu. E foi ali, naquele primeiro golpe de martelo, que começou a batalha mais difícil da vida dele, não contra as águas, mas contra a opinião das pessoas. Enquanto o mundo mergulhava cada vez mais fundo em corrupção, violência e incredulidade, havia um homem que caminhava na contramão. Mas atenção, não era porque Noé era perfeito, não era porque ele nunca falhava, não era porque ele era melhor do que todos. A diferença estava em algo muito mais raro e muito mais profundo. Quando Deus falou, o mundo não deu atenção, mas Noé, ele parou, ele ouviu, ele acreditou. E às vezes, é isso que Deus procura, alguém que ainda consegue ouvir a sua voz em meio ao barulho do mundo. A Bíblia diz que Noé andava com Deus, e andar com Deus não é um evento, é um estilo de vida. Quando ninguém mais lembrava de Deus, Noé ainda conversava com ele, ainda buscava ele, ainda obedecia. Deus disse: vai chover, mas Noé nunca tinha visto chuva. Imagine isso, construir uma arca gigante por décadas por causa de algo que não tinha acontecido antes. Isso não é loucura, isso é fé. E é exatamente esse tipo de fé que Deus procura até hoje. O mundo via apenas um homem comum, mas Deus via um coração disposto. E quando Deus encontra alguém disposto, ele faz o impossível através dessa pessoa. A ordem de Deus não foi pequena, não foi simbólica, não foi confortável. Constrói uma arca. A arca não era apenas um barco, era uma declaração pública de fé. Era um confronto direto contra a incredulidade da época. E todos os dias, enquanto Noé cortava madeira, ajustava vigas e levantava estruturas gigantescas, ele também levantava algo que ninguém conseguia ver: obediência em forma de vida. As pessoas passavam, olhavam e riam. Como alguém pode acreditar em algo tão absurdo? Mas Noé não respondia. Ele continuava trabalhando, passo a passo, martelada após martelada. Porque fé verdadeira não precisa aplaudir, não precisa convencer, não precisa provar nada para ninguém. Fé verdadeira só precisa obedecer. E quanto mais o tempo passava, mais a arca crescia. E quanto mais a arca crescia, mais claro se tornava que Deus não estava fazendo algo pequeno. Ele estava preparando algo que mudaria a história da humanidade. Mas aqui está o ponto crucial. A fé de Noé não era teórica, ela tinha forma, som, esforço, suor. Era visível, era prática, era diária. E agora eu quero saber de você: se você estivesse no lugar de Noé, continuaria construindo mesmo sendo ridicularizado? Comenta aí. Você seria parte da multidão ou parte da arca? Com o passar dos anos, a construção da arca se tornava impossível de ignorar. Aquela imensa estrutura de madeira crescia como um protesto silencioso contra a incredulidade da humanidade. Mas quanto maior a arca ficava, maior também era o conflito dentro das pessoas. Porque a verdade é simples: quando alguém vive pela fé, quem vive pela lógica se incomoda. As pessoas não zombavam apenas da arca, elas zombavam do que ela representava, zombavam da ideia de que Deus ainda falava, zombavam da possibilidade de um julgamento, zombavam do pensamento de que alguém tivesse coragem de obedecer a Deus acima da opinião pública. E, no fundo, elas zombavam porque tinham medo, medo de estarem erradas, medo de admitir que suas escolhas estavam distantes de Deus, medo de que, talvez, Noé estivesse certo. E quanto mais Noé obedecia, mais a arca se tornava um espelho que refletia a negação, a arrogância e a incredulidade de uma geração inteira. Enquanto uns riam, Noé avançava. Enquanto uns duvidavam, ele construía. Enquanto uns se afastavam, ele permanecia firme. Porque fé não é fazer sentido, fé é fazer diferença. E Noé estava prestes a perceber que sua fé logo deixaria de ser ridicularizada para se tornar lembrada para sempre. Finalmente, chegou o dia que ninguém acreditava que existiria. O céu, que antes parecia calmo,
começou a se cobrir de nuvens densas. O vento começou a soprar, e gotas pesadas caíram do céu. Aqueles que riam, zombavam e ignoravam agora corrigiam seus caminhos tarde demais. A inundação avançava, e o mundo que desprezou a palavra de Deus enfrentava as consequências de sua incredulidade. Noé e sua família, porém, estavam seguros dentro da arca. O barco que ninguém acreditou ser possível tornou-se a salvação da vida. Cada animal, cada detalhe obedecido, cada ato de fé, tudo agora provava que a coragem de ouvir e obedecer a Deus é mais poderosa que qualquer lógica humana. E quando as águas finalmente baixaram e a terra seca apareceu novamente, Deus fez um sinal, um arco-íris no céu, prometendo que a vida e a esperança sempre teriam um caminho, desde que alguém tivesse fé e coragem de obedecer. A história de Noé não é apenas sobre chuva ou madeira, é sobre fé em meio ao caos, sobre obediência em meio ao ridículo, sobre coragem em meio à incredulidade. E a pergunta que fica para cada um de nós é: quando Deus falar, você vai ouvir e obedecer, ou seguir o mundo?